Bom dia, queridos alunos do primeiro ano. Quanto tempo não nos víamos, não é mesmo? Vocês provavelmente devem estar vendo esta aula no final da semana. Essa aula eu basicamente vou só corrigir as provas, dar o gabarito, corrigir algumas questões. É... Por quê? Porque eu não podia passar o gabarito até o último dia de entrega das provas, porque teve gente que teve dificuldade, etc, e ainda tá mandando. Enfim, e por isso que eu estou só subindo essa aula agora no final da semana. E na semana que vem, gente, a gente vai começar as aulas online. De fato, a gente vai poder se ver, não em carne e osso, né? Assim, tipo assim, um na frente do outro, porque senão a gente estaria correndo perigo. Mas a gente vai poder se ver online todos os dias da semana, como se fossem aulas normais. Acordando cedo, não tão cedo, né? Porque a gente vai estar, enfim, nas nossas casas. Mas de qualquer forma, vamos poder nos ver e vamos poder retomar o conteúdo, não da mesma forma como antes, mas de uma forma relativamente semelhante, certo? Então, gente, sem mais delongas, eu vou corrigir algumas questões que deram problemas. Veja só, eu vou fazer um vídeo só para corrigir tanto a prova de literatura quanto a prova de inglês, ok? Eu vou começar por literatura. Ah, professor, eu só quero saber a correção de inglês. Tá bom, então pula para o final do vídeo, ok? Pega o gabarito, que está aqui, todo mundo consegue ver, certo? Eu vou falar sobre as questões, então não se preocupem. É... Agora eu vou começar por literatura, que foi a que teve mais problema, certo? No geral, o povo foi bem, mas teve vários pequeninos problemas. Poucas pessoas do primeiro ano gabaritaram, tá? Acho que uma ou outra. Depois eu vou explicar o que aconteceu com a nota, tá? É, eu achei que no final das contas a prova era uma prova muito difícil para vocês fazerem à distância. Todo o conteúdo a gente viu, né, em sala de aula, mas é uma prova realmente difícil, tá? É, quais que eu vou querer corrigir, tá? Eu não vou corrigir todas as questões. Aqui tá o gabarito, vou corrigir só as que tiveram mais problema. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem no privado. A primeira é a questão C, alternativa C, certo? Era a literação. Haja hoje para tanto ontem, repetição do J e repetição do T. A gente viu essa frase em sala de aula, hein? A 2 é a A, que é a explicação da frase, ok? A 3, de novo, a literação de um poema que a gente também viu bastante em sala de aula. Passei um bom tempo falando com ele. Coloquei no quadro ele quando a gente estava lá no SESI, tá? A 3, então, é a literação C. A 4, eu faço questão de de explicar a resposta, porque muita gente errou, tá? Não vou dizer 100%, mas quase 100%. Muita gente errou, tá? Então, a 4, o que perguntava? Era para você explicar qual que era a relação entre a figura de linguagem, a literação, no caso, que é a repetição de consoantes, e o sentido do poema. Ou seja, era basicamente uma questão de interpretação de texto, certo? Então vamos lá. Não sei se vocês se lembram, mas o que este poema fala? Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. Lembra? Ele está narrando o momento em que o galo ele canta, e aí um outro galo canta, e aí por assim em diante o galo vai fazendo o que? Tecendo a manhã, como se fosse um tecido de cantos, certo? E na alternativa A, ela dizia assim: a metáfora também é presente no poema, de fato. Tem uma metáfora forte no poema. O galo é uma metáfora de alguma coisa, temos que entender metáfora do quê? Uma vez que o galo pode ser lido como uma metáfora da sociedade urbana em que a natureza já não está mais presente no cotidiano das pessoas. Por que ela está errada? Essa foi a que a maior parte de vocês colocou. Porque não tem nada que indique que, em primeiro lugar, está se falando de uma sociedade urbana. Não tem nenhum indício no poema que diz que seria uma sociedade urbana. Mas mesmo que fosse, seria correto a gente dizer que a natureza já não está mais presente no cotidiano das pessoas? Imaginemos que fosse uma cidade em que os galos eles estivessem cantando, tá? Seria errado dizer que a natureza não está mais presente, justamente porque os galos estão cantando.
Então não tem nenhum indício de que essa alternativa estaria correta. A C, a B, aí sim é essa alternativa correta. Vamos ler juntos. Ela diz assim: a metáfora também é presente no poema. De fato, está correto. Na medida em que o galo pode ser visto como uma metáfora do poeta, que necessita de outros poetas para configurar a sua poesia. De fato, gente, a questão da metáfora enquanto figura de linguagem, a gente tem que sempre perguntar, por exemplo, uma imagem é uma metáfora do quê? No poema, na frase, no texto, etc. Uma metáfora do quê? Ela está sempre metaforizando algo. Então, no caso, o galo, ele pode ser uma metáfora de várias coisas nas interpretações do poema, mas tem uma interpretação que é muito evidente, que o João Cabral de Melo Neto quis passar essa interpretação, do galo como uma metáfora do poeta, ou seja, o galo representando o poeta, é uma imagem do poeta, que precisa o quê? Quando você vai fazer a sua própria poesia, você precisa de outros poetas para fazer a sua própria poesia. Dá pra pega qualquer músico famoso hoje em dia, pega o Criolo, por exemplo. O Criolo é um cara que é um rapper. O Criolo, se ele tivesse nascido sozinho, isolado no mundo, ele não queria conseguir fazer o poema que ele faz, a poesia e a música que ele faz. Por quê? Porque ele cresceu ouvindo outros poetas, certo? Cresceu ouvindo Mano Brown, cresceu ouvindo Milton Nascimento, cresceu ouvindo Chico Buarque e assim por diante, e vários outros poetas e vários outros músicos, e com vários outros galos, e dessa forma ele foi compondo a sua própria poesia, certo? A partir de incorporar o que há de melhor em todos os outros, e incorporando estilos, incorporando formas de se falar, e assim por diante ele foi fazendo a sua própria poesia. Dá para entender? Aí é o galo que tece amanhã, da mesma forma que o poeta tece a poesia, precisando de outros galos, precisando de outros poetas para fazer a sua. Bonito, né? Gente, a maior parte de vocês errou essa questão. A 5 e a 6 são questões que eu trabalhei aqui no canal, tá? Que eles estão no livro. Não, as questões não estão exatamente assim, né? Mas a análise desse poema do Gregório de Matos está lá. Eu fiz uma aula, quem viu a aula deve ter acertado essa questão. Nem todo mundo acertou, mas boa parte acertou. A 5 a alternativa é C, a 6 a alternativa D. Gente, a 7 era uma questão simples de figura de linguagem, onde você tinha que saber o que é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole é a figura de linguagem do exagero, onde você exagera as coisas. Por isso que a alternativa C era a correta, tá? Gente, a 8 é E, eu não vou comentar essa, eu vou comentar a 9, porque a 9, muita gente errou. Acho que quase todo mundo, uma ou outra pessoa acertou, tá? A 9 diz assim, é uma interpretação do poema 1, do texto 1. É um poema muito conhecido do Carlos Drummond de Andrade, que se chama No Meio do Caminho. E ele diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí você olha e fala assim, bah, mas senhor, que poema é esse? Não entendi bulhufas, esse poema não me diz nada, esse poema eu poderia ter escrito ele quando eu tinha 5 anos, no primário. Não, pera lá. Primeiro Carlos Drummond de Andrade, o cara é foda, tá? Segundo lugar, esse é um poema muito famoso, muito conhecido, por quê? Por várias razões, mas entre elas, porque ela abre uma gama de possibilidades de interpretação, ou seja, um leque grande de possibilidades de interpretação, na medida em que ele está falando de algo que aparentemente é pequeno, mas que marcou presença na vida dele. E que aparece como um obstáculo, aparece como algo que o paralisa. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e ele fica repetindo isso, até você lembrar e nunca mais se esquecer. Nessas retinas tão fatigadas é cansado, de que no meio do caminho tinha uma pedra. Vários de vocês colocou a questão da assonância. A pedra no meio do caminho surge como assonância no poema. Gente, por que isso está errado? Porque a assonância é uma figura de linguagem de repetição de vogal. Não tem uma repetição de vogal que chama atenção nesse poema. Obviamente que tem as repetições das vogais existentes, né? Mas é uma repetição de som com várias vogais que chama atenção. Não tem em nenhum momento
do poema algo que chama atenção as vogais. Por outro lado, vamos lá, 9. A alternativa B, tá? Ela dá uma interpretação que é possível do poema. Ela diz assim: o eu lírico, ou seja, quem que é o eu lírico? É a voz do poema, certo? É o personagem que fala no poema. Abre inúmeras janelas de possibilidades interpretativas ao enfatizar a importância do encontro com uma pedra no meio do caminho. De fato, o que são inúmeras janelas de possibilidades interpretativas? Significa que você pode interpretar o poema de várias formas. Deu para entender? Várias janelas, ou seja, se abrem janelas de interpretação. Essa pedra pode significar muitas coisas, tanto na sua vida quanto no poema. Deu para entender? E por último, gente, o 10 era sobre o conto que a gente leu, né? Era D, o conto é narrado em primeira pessoa, de fato, o narrador do Gato Preto. É um narrador que é primeira pessoa, ele é um personagem, certo? E conta a história de um homem que está preso. Lembra que a gente fez toda uma análise para entender que ele está preso? Logo no começo ele diz isso. No dia seguinte possivelmente vai morrer. Após ter assassinado sua esposa e antes de ter assassinado seu gato, Plutão, de fato. Era a alternativa correta. Gente, eu não passei por todas, porque em geral a maioria de vocês acertou. Eu corrigi só, né, que fiz questão de parar nas questões em que a maior parte de vocês errou. De resto, a larga maioria acertou. Vocês devem ter percebido, algumas pessoas devem ter percebido, se prestou atenção bem até o final dessa aula e se corrigiu bem a sua prova, de que você tirou uma nota acima, certo? Porque o que eu fiz? Eu vi que essa prova estava muito difícil, então eu, como se fosse, cancelei uma questão, certo? Ou então aumentei o valor de todas elas. Então teve gente que, por exemplo, errou duas, ao invés de tirar 56, tirou 63. Teve uma ou outra pessoa que tirou 70, poucas pessoas. Essas pessoas gabaritaram de fato a prova. Ok? Dito tudo isso, vamos para a prova de inglês. Gente, a prova de inglês não teve grandes problemas, tá? Eu vou também fazer a mesma coisa. Eu não vou discutir todas, tá? Vou discutir apenas algumas. Primeira questão. As primeiras questões da 1 até a 5, elas eram questões que diziam respeito a todo aquele tema das multiple intelligences que a gente viu, se lembram? Do Howard Gardner. Começamos a ver em sala de aula e depois continuamos aqui pelo Sponte, pelo YouTube. A alternativa 1 é B, a 2 é A 3 é C, a 4 é D, a 5 é D de dado também. Veja só, eu não quero discutir todas, tá? Dessas aqui, eu vou pegar a 4 e a 5. Prestem atenção. A 4 diz assim: na sentença, abre aspas, although we each have all 8 intelligences, no two individuals have them in the same exact configuration. Você tinha que se referir à palavra them. Qual que era o significado da palavra them no meio da frase? Ou seja, é um pronome, certo? E ele faz referência ao que exatamente? É um subject pronoun. Desculpa, um object pronoun, porque ele não é they, certo? They é subject pronouns, them é object pronouns. São os pronomes pessoais que estão no lugar do objeto na frase, e não no lugar do sujeito da frase, certo? Então quando ele diz assim, although we each have all 8 intelligences. Gente, essa palavrinha although, essa palavrinha estranhíssima. Ela significa apesar de, ou então, no entanto. Nesse caso, a melhor tradução seria apesar de. Apesar de, certo? Cada um de nós termos 8 intelligences, termos 8 inteligências, no two individuals, gente, uma forma não tão comum de se usar assim, nem todos, tá? Nem todos os dois, nem todos os indivíduos têm elas, have them. Então, esse them faz referência a elas. Então, a elas a quem?
teria que ser as 8 intelligences. Inclusive não teria outra saída, por quê? Porque them é um object pronoun da terceira pessoa do plural. Ou seja, eles ou elas. Qual que é a única coisa que é eles ou elas aí que poderia ser? 8 intelligences. Não poderia ser o two individuals, por quê? Porque eles não podem ter eles mesmos, certo? Na frase. Então, nenhum dos dois indivíduos não tem elas na exata mesma configuração. Por isso que a alternativa D era a correta. Ok? Certo? Gente, a 5, eu queria só comentar ela também. Por que a 5, a correta é... Opa, pera lá, não está correto isso, hein? A 5 não é... Tá certo. A 5 é D, certo? Gente, como é que a gente conjuga o verbo to have com terceira pessoa do singular? Primeiro é I have, certo? I have a dog, tá? Eu não tenho, mas eu gostaria de ter. You have a cat, ok? And she has... Não! Pelo amor de Deus, não pode colocar o S, por quê? Porque o have é um verbo irregular. Então é she has cats and dogs, que seja. She has, ou então he has, ou então it has. Gente, pelo amor de Deus, não escrevam haves. Eu vi que teve gente que colocou, hein? Tanto nessa quanto numa outra que tem a mesma conjugação do verbo. Por favor, nunca falam haves. I have, you have, she has. Right? Ok. Quais outras questões? A 7 eu não vou corrigir, a 7 é a E. A maior parte de vocês acertou. A 8 também não vou corrigir. A 8 é a D, de dado, Marcus and Janet. A 9, sim, eu quero parar para ler com vocês. Então leiam comigo a questão 9. Tem um textinho, certo? Então, every time Jennifer, tarará, to her father Barry, she, parará, to herself. He is the most caring father in the world. Ele é o pai mais carinhoso, the most caring father in the world. Caring, nesse caso, quando tá antes no most, the most caring, é o mais carinhoso, ok? Isso é ela pensando consigo mesmo. Barry works in 3 different places. At a coffee shop during the weekends, at an Italian restaurant during the day, and at a security company during the night. Caramba, o cara trabalha, hein? That's why, gente, essa expressão that's why significa é por isso que, certo? That's why. Aquilo é porque, não, se você, tá vendo? Se você for traduzir palavra por palavra do that's why, that é aquilo, is é, why é porque, aquilo é porque, não faz nenhum sentido. Então é uma expressão muito usada que significa é por isso que, tá? That's why, é por isso que Jennifer, parará, to her father. Gente, qual que foi a dificuldade aqui, eu acho? Conhecer os verbos, tá? Saber o significado dos verbos. É um problema de vocabulário. São verbos que a gente trabalhou em sala de aula, ok? Que estava no livro. Então vamos lá. Por que vamos pegar o texto e indo palavra por palavra. Every time Jennifer noticed to her father Barry não poderia ser. Primeiro porque a conjugação está errada, certo? Teria que ter o S depois. Por quê? Porque a conjugação terceira pessoa do singular, verbo. Então tem que ter o S no final do verbo. E agora, mesmo assim, o significado do verbo. Toda vez que a Jennifer nota o pai dela, fica estranho. E esse to her father Barry não poderia ser depois de notice, ok? Veja só, aí você fica em dúvida entre looks up e looks. Gente, presta atenção. O verbo to look up significa... Não é olhar para cima, até pode ser, mas no sentido que a gente vai ver, significa admirar. A gente viu isso. I look up to someone, ok?
I look up to my mother. Eu admiro ela, certo? She looks up to me. Ela me admira, ela me respeita, poderia ser também. Só que nesse caso, faria muito mais sentido o look, de olhar mesmo. Então quando diz assim, every time Jennifer looks to her father Barry, por isso que a E é a única que pode estar correta. Toda vez que ela olha, por que é looks e não look? Porque a Jennifer é ela, é a terceira pessoa do singular, então a gente vai conjugar com S. Então, every time Jennifer looks to her father Barry, she thinks to herself. Ela pensa consigo mesmo, tá? To think, de novo o S porque é ela, certo? He is the most caring father in the world. Barry worked, e fala da vida dele. That's why Jennifer, aí sim, looks up to her father. E presta atenção que sempre tem que vir acompanhado de to. I look up to someone, certo? Eu admiro alguém. Por isso que a única alternativa correta poderia ser a E de elefante. Right? Agora sobre... Gente, essa acho que foi a questão que todo mundo errou. Muita gente acertou, né? Mas que teve mais probleminhas, conjugação verbal. A 10, sobre o trecho acima, é correto dizer que a D, Barry trabalha bastante, toda vez que sua filha olha para ele, ela pensa consigo mesma, to herself, she thinks to herself. He is very caring, ele é muito cuidadoso, pode ser cuidadoso, carinhoso, enfim. Certo? Gente, de novo, eu parei só nas questões que teve um pouquinho mais de problema. De resto, em inglês, acho que a maioria de vocês foi muito bem, certo? Gente, última coisa, se eu esqueci de lançar algum trabalho, alguma nota, etc, me manda e-mail, é muito trabalho. O Sponge tem vezes que dá problema, então tem vezes que eu lanço, ele simplesmente não vai, o caos. Então me mandem e-mail, eu vou lá e corrijo, ok? Um grande beijo para vocês. Segunda-feira, primeiro ano, eu vou estar com as 2 turmas, vamos nos ver e vamos tirar nossa saudade. Certo? Estejam presentes quem puder, é muito importante, principalmente nessa primeira aula que a gente vai conversar com mais calma, etc. Grande beijo, gente, até semana que vem.